Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 39º episódio de Como Reformar Cedo em Portugal com ETFs acumulativos. Muito bem, podes ver que o meu portfólio está com lucro não realizado de 6.556, sendo que está tudo a verde, o que é muito bom de ver. Também, para a subida que o mercado teve, já era de esperar. Mas, antes de continuar a abordar o meu portfólio, eu quero primeiramente agradecer à XTB por apoiar este vídeo. Eles têm 0% de comissões de ações como ETFs reais, valor mínimo de transação de apenas 10€, e estas condições são válidas por volumes mensais até 100.000€, porque se ultrapassar este montante é cobrado uma comissão de 0,2% no mínimo de 10€. Eu também gosto de salientar que eles têm uma taxa de conversão de 0,50%, no entanto, como eu adquiro apenas ETFs em euros, na minha conta em euros, então não existe aqui qualquer conversão. Se esta corretora também fizer sentido para ti, tu podes criar uma conta e lembra-te que haverá uma altura quando estiveres a criar conta que aparece se tens um código de referência. Portanto, clicas aqui em adicionar código e depois podes colocar o Workaholic. Se colocares o Workaholic, depois é só mandar mensagem que oferece-te um mês gratuito do Patreon. Agora, esta série é muito importante porquê? Porque nós não podemos contar com a nossa reforma. Ou seja, daqui a 30, 40, 50 anos, o que nós iremos receber para a nossa reforma será apenas 40% do nosso último salário. É claro que, eventualmente, o nosso salário também irá aumentar até lá, não é? Esperemos que muito, mas 40% não é assim tanto. Ou seja, esta diferença, no longo prazo, parece estar em declínio. E atenção que isto é algo que já foi confirmado por várias fontes, se a estrutura da Segurança Social se mantiver. Agora, nós não podemos estar a contar com a nossa reforma, portanto, o que é que nós podemos fazer? É exatamente o propósito desta série. Há aqui outro ponto que eu também quero salientar, que é, ok, é verdade que o nosso salário pode aumentar, portanto 40% desse último salário que será maior pode talvez compensar, mas a verdade é que também temos que contar com a inflação. É porque se daqui a 30 anos tivermos uma inflação média anualizada de 2,3%, que não é muito longe do target do Banco Central Europeu, que é 2%, então os bens e serviços no geral irão custar mais que o dobro, o que é péssimo. Ou seja, imagina custar mais que o dobro. Eu não estou a dizer que daqui a 30 anos o salário não vai ser o dobro ou talvez o triplo, ou talvez mais, não sei. Mas o que eu estou a dizer é que se isto mantiver assim e os bens e serviços no geral custarem pelo menos o dobro, porque pode ser mais, então o que é que está para vir, não é? Por isso é que eu acho que não deverias estar a contar como o sistema está montado e fazer as coisas por ti. Estuda, entende se isto faz sentido para ti ou não, porque eu acredito que esta série pode ser muito útil, não só para ti, mas também pessoas que tu possas conhecer, partilhar, ou seja, boca a boca aqui é importante quando nós descobrimos que realmente isto faz sentido. Entretanto, vou partilhar contigo como é que está a correr o percurso desta série. Por isso, podes ver que estamos no 39º episódio, portanto já passou estes meses todos, e acontece que estamos a ir a um ritmo muito interessante, ou seja, com uma rentabilidade atual, com base na XIRR, de 19,15%. E atenção que a inflação média anualizada não está nos 2,3%, está sim nos 3,71%. Entendes? Porque esta série já passou por alturas em que a inflação estava nos 10,20%, 9,80%, entretanto veio a descer, tal como podes ver aqui, mas realmente isto já sucedeu. Ou seja, estarmos à espera que a inflação esteja próxima do target do Banco Central Europeu, que é de volta dos 2%, internamente eu acho que nós devemos nos precaver e pelo menos esta é a forma que eu me sinto mais confortável com base no meu conhecimento. Por isso, vamos lá preencher para este mês, ou seja, eu vou ver aqui com base nos dados do Banco Central Europeu qual é a inflação, ou pelo menos a estimativa para neste caso janeiro, por isso aqui ver a tabela, tenho aqui ainda só dados de novembro, por isso eu vou colocar aqui a estimativa de 2,1%, portanto 2,1%, ok, agora o valor que eu vou investir será cerca de 400, porque ainda estamos na zona 1, eu já vou partilhar contigo mais detalhadamente o que eu quero dizer com isto, para quem não acompanha regularmente a série e não sabe o que é a Zona 1. Entretanto, qual é que é o lucro que eu tenho atualmente? Então, no mês passado estava com 6.217 e agora estou com 6.556,54. Então, antes que eu me esqueça, 6.556,54. Então, 6.556,54. Ok, então isto é uma rentabilidade atual, com base na XIRR, de 19,06%. É muito próximo dos 20%, aliás, é uma rentabilidade muito interessante, isto é anualizada, é o ritmo que estamos a ir atualmente e com base, então, em quase 40 meses, eu acho que está a ir num ótimo ritmo. Aliás, eu acho que consigo mostrar-te aqui o gráfico, comparativamente aqui à média anualizada do S&P 500, com base nos últimos 20 anos, e podes ver que o gráfico azul está muito acima, o que é interessante, ou seja, a rentabilidade que está atualmente. Pronto, ok, então dados,
está feito. Agora eu quero mostrar também graficamente utilizando o objetivo do Costfire e por isso eu vou utilizar esta calculadora. Mas esta calculadora não é assim tão eficiente como é o meu fecheiro que podes encontrar no Patreon. Este fecheiro diz exatamente quanto dinheiro é que irei ter supostamente quando atingir o FIRE, que neste caso, a contar também com a inflação, são 786.531 euros. A idade que eu coloquei para me reformar foi aos 55 anos, ou seja, quando eu comecei esta série tinha 25, portanto a duração é 30, ou seja, este é o parâmetro que se altera. Agora, daqui a 30 anos, o do valor do dinheiro já é diferente, ou seja, as coisas vão custar muito mais, isto por causa da inflação, tal como eu mencionei. Por isso é que estes 786.531 euros que eu poderei ter nessa altura não serão a mesma coisa como se tivesse agora, tá bem? Porque, por exemplo, quem tem 1 milhão agora não é a mesma coisa que quem tiver 1 milhão daqui a 30 anos. 1 milhão daqui a 30 anos pode até ser considerado pouco, entre aspas, entendes? Por isso é que temos que ter muita atenção a isto que é a perda do poder de compra. Pronto, de qualquer modo, eu vou voltar aqui ao gráfico só para exemplificar. Então, eu neste momento tenho 28 anos. Faço anos não no dia 2, mas faço anos este mês, por isso só no próximo mês é que altero aqui para 29 e quero-me reformar aos 55. Então, agora, o gasto que eu quero ter quando chegar à reforma serão 12 mil, isto já contabiliza com a inflação porque vamos alterar aqui o parâmetro, e aqui o dinheiro que eu tenho investido neste momento era de volta de 6.500, não é? Deixa-me só confirmar aqui atrás, 6.558. Pronto, não faz muita diferença estes 58 euros, mas eu posso colocar aqui só para ser mais preciso. A contribuição mensal média está a cerca dos 500, está bem? Agora está a ser 400 porque estamos na zona 1, mas normalmente é cerca de 500. E a taxa de crescimento média anualizada para longo prazo, eu vou colocar aqui a média do ICP 500. Por isso eu vou ao histórico e vou ver qual é que está anualizada. Está nos 10.56, por isso o fecheiro também tem aqui correto 10.56, então eu vou alterar aqui para 10.56, porque se eu colocasse aqui a minha, então já teria atingido, ou seja, se eu tivesse colocado aqui os 19%. Agora, a inflação, é assim, eu vou deixar os 3% porque prefiro ser mais pessimista do que otimista, apesar do target ser os 2%, e a taxa de levantamento segura para o primeiro ano vou deixar 4,5%. Por isso, isto diz que eu consigo atingir o Costfire daqui a 7 anos. Ou seja, isto significa que daqui a 7 anos, quando eu tiver cerca de 34 anos, então eu posso parar de investir, porque se mantiver esta rentabilidade média anualizada por longo prazo, aos 55 anos já consigo atingir o meu FIRE number. Atenção que estes 266 mil já deduz, neste caso, a inflação, está bem? Por isso é diferente daquele dado que eu te mostrei anteriormente, porque o outro, ou seja, neste gráfico não deduz essa perda do poder de compra, aqui neste gráfico sim deduz, mas aqui pronto, não está feito de forma correta, ou pelo menos mais rigorosa. Aqui sim mostra como deveria ser feito, mas pronto, pelo menos assim dá para ter uma ideia graficamente. Agora, o que eu queria me referir da zona 1, zona 2 e zona 3 é que neste momento estamos na zona 1, ou seja, eu fiz aqui 3 zonas, portanto, entre a zona 3 e a zona 2 divide-se a partir do SMA com um time frame de 2 horas, e aqui na zona 1 é com base, neste caso, em vários mínimos relativos próximos de máximos absolutos, tá bem? Neste caso é aqui onde eu coloquei esta segunda linha, que divide entre a zona 1 e a zona 2, que pronto, ao estar praticamente em máximos, então é normal que estaria na zona 1. Agora, o que acontece é que não é só aqui o S&P 500, portanto o mercado americano no geral, que está na zona 1. O mercado europeu também está a fazer praticamente novos máximos, por isso agora com a subida dos semicondutores, a SML também a dar aqui um pequeno boost, faz com que isto ainda subisse mais, e mesmo dentro de outros índices subiram bastante. Mas sim, é só para teres uma noção que está tudo praticamente na zona 1. Agora, eu utilizo este fecheiro tu podes também encontrar no meu Patreon, acontece até que alguém do Patreon está a visualizar o fecheiro, portanto está tudo bem. Agora, eu vi aqui vários ETFs, tal como podes ver que estão na zona 1, ou seja, neste caso eu vejo ETFs com base na sua volatilidade no último ano, ou seja, se tiver uma volatilidade no último ano de cerca de 10 a 15%, pertencem para o meu perfil de investidor e objetivos na zona 1, se for entre 15 a 20% na zona 2, se for mais de 20% na zona 3. Pronto, isto foram os critérios que eu coloquei para mim, tu fazes como achares melhor. Agora, acontece que eu vi aqui vários, e já vou partilhar contigo quais são alguns daqueles que eu achei mais interessantes. Mas antes, eu quero ver também os vossos comentários, e vocês tiveram aqui alguns comentários interessantes. Desde já agradeço por estes comentários incríveis que vocês colocaram aqui, portanto obrigado por isso, mas em termos de sugestões não houve muitas. Ou seja, houve aqui esta sugestão, cujo objetivo é que o ETF tenha uma volatilidade reduzida
para que também consiga aguentar melhor as quedas. E face que estamos praticamente no topo e não sabemos quando é que pode haver uma correção ou mesmo recessão, então este tipo de ETFs pode fazer sentido. Agora, vamos por partes. Tem um Total Expense Ratio de 0,20%, é cumulativo, é físico, tem um grande fund size, existe desde 2012 e é constituído por 123 empresas. Ainda não está praticamente em máximos absolutos, a não ser que altere aqui para dólar. E aqui pronto, já está praticamente em máximos absolutos. Agora, em termos de volatilidade no último ano é de 14,39%. Ou seja, é por pouco que realmente está na zona 1. Portanto, não é assim tão pouco volátil como nós, ou pelo menos como eu gostaria. Agora, se formos ver as empresas e a sua composição, é praticamente tudo exposição aos Estados Unidos. 93% é a esmagadora maioria aos Estados Unidos. E depois outros países dentro da Europa. Portanto, maioritariamente aqui a Apple, Google, Cisco, Bank of America, Salesforce e por aí fora. Mas também a percentagem é pequena, ou seja, este top 10 ocupa apenas 20% da composição deste ETF. Depois aqui podemos ver também os setores, portanto, setor tecnológico, financeiro, saúde, e está aqui as respectivas percentagens. Ou seja, este ETF até poderia fazer sentido. Agora, repara que isto diz o top 10, mas aqui no Just ETF nunca está 100% atualizado. Ou seja, para vermos 100% atualizado, temos que ir ao site original, neste caso da entidade gestora do fundo, que neste caso é BlackRock. Portanto, isto é da iShares, por isso pertence à BlackRock, e podemos ver que realmente a que tem maior porcentagem neste momento é a JP Morgan, mas está tudo de volta dos 2%, ou seja, 2% JP Morgan, 2% Apple, Chevron. Repara, isto é algo que me agrada, que é Chevron, ExxonMobil, terem aqui uma porcentagem não muito significativa, mas pronto, estarem aqui no top 10, porque realmente as utilities, portanto, no setor de energia, acredito que podem aguentar melhor as quedas. Também temos aqui aquelas que supostamente têm um melhor desempenho, e quando eu digo melhor desempenho é também aguentar melhor as quedas. Quando estamos numa correção, ou mesmo depois para recessão, e conseguimos ver que as utilities estão aqui na parte da correção e também na possível recessão. Por isso, isto é algo que me agrada, mas mesmo assim não faz grande diferença, porque se formos ver a exposição, temos apenas de 4,25% à energia. Por isso, em termos de exposição a este setor é mesmo pouco, comparativamente a outro, não é? Por isso, isto é só para o teu conhecimento. Por isso, esta sugestão eu acho que foi boa, mas talvez consiga ver uma melhor. E uma que talvez eu considero que seja melhor para o meu perfil de investidor e objetivos é exatamente esta. Esta, mais uma vez, é um ETF mundial relacionado com o valor das empresas, em que também é da BlackRock, tem um Total Expense Ratio de 0,25%, é cumulativo, é físico, tem um grande fund size, existe desde 2014 e é constituído por 388 empresas. Entretanto, se eu for aqui para baixo, consigo ver que também tem uma volatilidade ainda mais pequena do que aquele ETF, portanto, pertence à zona 1, e conseguimos ver a sua constituição. Ou seja, mais uma vez, este top 10 é constituído por cerca de 20%, só que aqui temos um pormenor. Ou seja, temos aqui uma mistura de empresas, digamos, tecnológicas e que talvez também são growth stocks, com value, e também empresas que pagam dividendos. Ou seja, o facto de pagarem dividendos, especialmente nestas alturas em que pode haver uma correção ou mesmo recessão, faz com que eu me sinta mais confortável. Porque mesmo que aqui várias empresas possam cair, continuam a pagar dividendos, portanto, depois são reinvestidos porque é um ETF acumulativo, entendes? Por isso, isto faz com que a queda do respectivo ETF não seja assim tão alta. E nós podemos comparar isso com o respectivo desempenho que cada uma teve. Ou seja, eu sei que o desempenho passado não garante resultados futuros, tu também sabes disso, sabes que o desempenho passado não garante resultados futuros, mas nós podemos comparar, por que não? Ou seja, conseguimos ver que em 2025, 2024, 2023 teve aqui um desempenho positivo, 2022 em que várias tiveram um desempenho negativo foi apenas de menos 4,34%. E se formos ver aqui a outra, com base no seu desempenho, podemos ver que em 2025 ok, ainda aguentou, menos 1,64%, e em 2022 foi menos 5,57%. Ou seja, nas alturas que houve uma queda, conseguimos ver claramente que esta teve um melhor desempenho. Não é que esta vá ter um melhor desempenho ou aguentar melhor as quedas, porque isso não sabemos, mas pelo menos com base no desempenho passado, esta conseguiu-se aguentar melhor e mesmo em termos de desempenho foi superior. Por isso, esta aqui acho que é mais interessante. Também é devido a este fator dos dividendos, mas juntar aos dividendos a parte também do crescimento, porque temos aqui empresas como a Micron, que cresceu bastante, a Intel, que talvez ainda possa crescer mais. A Intel, pronto, subiu isto tudo, que já foi mais de 100%, acho eu. Deixa-me cá ver, desde este mínimo relativo até ao preço atual, estamos a falar de 121%, que já foi um grande crescimento da Intel, mas imaginemos que ela chega algum dia aos máximos. Então, face ao preço atual, estamos a falar ainda de uma possível valorização de cerca de 61%, 66%, que até é bastante. De qualquer modo, também é importante conhecer aqui a composição, por isso aqui diz que a Cisco é que tem maior peso, mas a verdade é que a que tem maior peso é a Micron, porque a Micron cresceu bastante, agora está com um peso de 5,14%. Este ETF não é equal weighted,
por isso não tem um peso igual para todos. Por isso, se eventualmente a Micron tiver uma capitalização de mercado superior, é normal que depois ocupe aqui um maior peso no respectivo ETF, pelo menos neste. E em terceiro lugar está logo a Intel, depois temos Qualcomm, ou seja, temos aqui vários dentro de semicondutores, mas também temos vários que pagam dividendos interessantes. Por isso sim, eu acho que está aqui uma mistura muito interessante. Isto foi um ETF que eu já adquiri no passado e acho que pode valer a pena adquirir novamente. Outro ETF que também pode ser interessante é este dentro do setor de saúde. Portanto, tem um Total Expense Ratio de 0,25%, é acumulativo, é físico, tem um grande fund size, existe desde 2016 e é constituído por 121 empresas dentro do setor da saúde. Pode ver que no último ano teve este desempenho, ou seja, está agora praticamente no break-even, e se olhamos para os máximos, ainda não está praticamente lá em máximos. Mas podemos ver que esta é a sua constituição e que tem um peso de cerca de 68% aos Estados Unidos. Ou seja, porque é que eu acho que este ETF pode ser talvez interessante? Para além que também tem uma boa exposição em Europa, conseguimos ver que realmente o setor da saúde pode também aguentar melhor tanto uma correção como uma possível recessão. Por isso o setor da saúde também está aqui dentro dos destaques. Isto acontece porque a possível queda que pode ter pode não ser tão elevada comparativamente outras empresas, como por exemplo as tecnológicas ou bens não necessários, porque normalmente essas são as que têm uma maior queda. Mas de qualquer modo, podemos ver aqui também o respectivo desempenho e realmente eu pelo menos fico um bocado desiludido. Ou seja, não gosto, eu acho que tenho pelo menos 1 ou 2 ETFs deste no portfólio, mas não é algo que eu quero aumentar a minha exposição, para ser totalmente honesto. Depois, para terminar, para quem tem interesse a colocar na sua watchlist um ETF europeu, por que não olhar para este? Este aqui tem um Total Expense Ratio não muito elevado, é de 0,11%, é acumulativo, é físico, tem um grande fund size, existe desde 2019 e é constituído por 201 empresas. Está praticamente em máximos, é um ETF em euros, por isso não vale a pena pôr em dólares. Também está dentro da zona 1 e se olharmos para a sua constituição, conseguimos ver que o maior peso é a ACML. A ACML teve uma grande valorização, mas também temos outras que talvez possam recuperar, como é o caso da SAP. Se a SAP recuperar e algum dia chegar aos seus máximos absolutos, estamos a falar de uma possível valorização de cerca de 38, 39%, que não é nada mau, mas atenção, não estou a dizer que realmente ela vai atingir os seus máximos, estou a dizer apenas se isso acontecer, então existe esta possível valorização, sendo que também existe a probabilidade dela continuar a cair, e se ela continuar a cair, até por exemplo ao nível de suporte que eu tracei, então estamos a falar de uma possível desvalorização de cerca de 18%, que até é bastante. No entanto, depois de ver não só estas empresas, mas também todos estes ETFs e aqueles que vocês sugeriram, aliás, se vocês tiveram alguma sugestão de um ETF que tenhas interesse, então por favor partilhem nos comentários, porque nunca se sabe se pode ser realmente um ETF que eu acho interessante e que talvez adquira. Mas com base no meu estudo, aquele que eu sinto mais confortável adquirir para este mês, e atenção que isto não é recomendação de investimento nem conhecimento financeiro, simplesmente estou a partilhar o meu estudo e aquilo que me sinto mais confortável adquirir para este mês é este ETF. Por isso eu vou procurar aqui pelo Ensino. Eu gostaria que fosse com este ticker, mas pronto, já vejo se a corretora tem e agora vou procurar. Por isso aqui no canto superior esquerdo, mais uma vez, se esta corretora fizer sentido para ti, tu ao criar conta podes usufruir deste código, ou seja, clicar aqui e pôr Workaholic, é tal como está escrito no canal, por isso WORKOLIC. Mas sim, ou seja, eu coloco aqui o ensino no canto superior esquerdo e aparece todas estas opções. E agora eu tenho que ter cuidado porque eu não me quero enganar, por isso a segunda opção é em Pound, a terceira opção é em USD, a quarta opção é USD, mas CFD. CFD é totalmente para evitar, por isso isto aqui é que não vou selecionar. E é a primeira opção. Aliás, o ticker até é igual, é IS3S, por isso é exatamente o que eu quero. Eu vou arrastar para aqui, se me permitir, sim, permitiu, e pelos vistos eu já adquiri este ETF 3 vezes. Eu já adquiri no passado, tal como estás a ver, adquiri 10 ETFs aqui, adquiri outros 10 ETFs aqui, adquiri aqui e já subiu isto tudo. E agora tenciono adquirir cerca de 8 ETFs, porque tendo em consideração que já subiu isto tudo, agora está a valer cerca de 50, por isso se fizermos as contas dá cerca de 8 ETFs, por isso já não dá para adquirir os 10 e 12 que antes dava, não é? Aqui quando eu adquiri 12 provavelmente é porque estava na zona 2, mas agora só deve dar para adquirir cerca de 8, por isso nova ordem, eu vou procurar aqui, tal como podes ver, 12 dá 627 euros, mais uma vez, se formos à zona 1 são os 400 euros, pelo menos para o meu perfil, entendes? Por isso cada um sabe da sua carteira. Voltando aqui atrás, pronto, vou diminuir até estar cerca de 400 e o mais próximo de 400 são realmente os 8 ETFs, por isso 418 euros, confirmar e está feito. Um ETF real, é exatamente aquele que eu tinha selecionado. Aliás, só por ver que tinha feito outras aquisições neste ETF, dá para confirmar que realmente era este o ETF que eu queria adquirir. Por isso sim, esta é a minha partilha de estudos.
Eu realmente espero que tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.